o estandarte desta igreja, levantemos sem fervor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os teus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor no céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar. Confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza,
agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, Te agradecer, porque o Senhor é o nosso refúgio, meu Pai. Nós Te louvamos porque temos o Senhor a quem recorrer nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor também cuida de nós, o Senhor nos acolhe, meu Pai, o Senhor nos consola e o Senhor está sempre ao nosso lado. Senhor, muito obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Obrigada, meu Pai, pelos irmãos que estão aqui presentes. Nós Te louvamos por cada visitante, Te agradecemos pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas. Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de Te servir, Senhor. Obrigada por tudo, perdoa nossas falhas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Os demais que aqui ficaram presentes, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Nós daremos continuidade à exposição bíblica da primeira carta de João, o texto base de hoje, primeira carta de João, capítulo 5, versos de 6 a 12. O texto será projetado aqui no Data Show. Se você está com a sua Bíblia, por favor, não deixe de abri-la e de compartilhá-la com aqueles que estão próximos a você e que, porventura, não trouxeram a Bíblia para o culto. Principalmente aqueles que estão mais ao fundo, que não podem aí enxergar o texto aqui no Data Show. Primeira carta de João, capítulo 5, versos de 6 a 12. O tríplice testemunho de Cristo. Primeira carta de João, capítulo 5, versos de 6 a 12. O tríplice testemunho sobre Cristo. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. Na maioria das versões dos irmãos, há um texto aí, meus irmãos, que está entre colchetes, certo? Nós não faremos a leitura desse texto, seguiremos conforme está aqui no slide. Depois eu vou explicar para os irmãos o porquê disso, certo? Há três que dão testemunho. E aí continuamos então no versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Versículo 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos repetir comigo, meus irmãos? Todos aqui agora acompanhando aqui no Data Show, para nós possamos fazer em um só som os versículos 11 e 12, amém? Vamos lá? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem
a vida. O tema desta passagem, que será alvo da nossa meditação nessa noite, é o tríplice testemunho sobre Cristo. Nós observamos nesse texto aí, o autor, o apóstolo João, afirmando, falando a respeito do testemunho do Espírito, da água e do sangue. E nós vamos entender nessa noite o significado dessas expressões utilizadas pelo apóstolo, considerando, meus irmãos, todo o contexto da primeira carta de João, contexto histórico e também o contexto literário, para que nós não venhamos aqui a formar uma convicção errada ou equivocada a respeito daquilo que o autor está mencionando. Amém? Então peço que os amados irmãos prestem bastante atenção. Vamos lá, meus irmãos, o versículo 6 ele começa dizendo assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Meus irmãos, para nós entendermos bem essa fala de João, nesse trecho que vai dos versículos 6 a 12, no capítulo 5 da sua primeira carta, nós não podemos desconsiderar o contexto histórico e literário que envolve toda essa primeira carta que foi escrita pelo apóstolo João. Eu já tenho dito isso para os amados irmãos no decorrer da exposição bíblica dessa carta, que já tem sido feita há alguns domingos, certo? Mas apenas para relembrá-los, um dos propósitos fundamentais os quais o apóstolo João escreveu essa primeira carta foi combater duas heresias fortes que surgiram há 2000 anos atrás e que continuam, por incrível que pareça, sendo difundidas por meio de algumas seitas que ainda existem nos dias de hoje. Certo, meus irmãos? Eu não vou entrar aqui nos detalhes de quais seitas são essas, mas o fato é que essas doutrinas enganosas que João combateu há 2000 anos atrás, ao escrever essa primeira carta, essas doutrinas erradas continuam sendo difundidas nos dias de hoje por meio de algumas seitas que ainda estão aí presentes, certo? Na época que João escreveu esse texto, meus amados irmãos, essas duas heresias eram conhecidas com os seguintes nomes: gnosticismo e docetismo. Para que os irmãos entendam de forma mais simples, os gnósticos negavam a divindade de Jesus. Os docetistas negavam a humanidade de Jesus. Certo, meus irmãos? Logicamente que há outros detalhes um tanto quanto mais complexos a respeito dessas doutrinas que eu não vou aqui explorar com os irmãos para não confundir a mente de vocês. Mas para resumir, para tornar básico aqui o ensinamento, os gnósticos não acreditavam na divindade do homem chamado Jesus, certo? E os docetistas não acreditavam na humanidade do homem chamado Jesus, ou do Messias chamado Jesus, certo, meus irmãos? E é para combater, meus irmãos, essas duas heresias, esses dois ensinamentos falsos, que João, irmã Jaqueline, escreveu essa sua primeira carta, certo? Então nós podemos dizer que um dos objetivos, há outros objetivos, mas um dos objetivos principais de João, ao escrever essa sua primeira carta, foi o de combater esses dois ensinos heréticos. Amém? Por que esses ensinos são heréticos, meus irmãos? Porque a Bíblia nos mostra claramente o relato dos apóstolos, os relatos neotestamentários que nós encontramos na Bíblia Sagrada a respeito de Jesus Cristo, nos provam por A mais B que o nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão Áureo, ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. As duas naturezas estavam presentes na pessoa de Jesus. Ah, pastor, mas como é que isso é possível? Não sei. E eu também não cabe a mim querer explicar os mistérios de Deus, porque Deus é Deus. Deus não pode e não será compreendido por nós em toda a sua perfeição e em toda a sua complexidade. O fato é, meus irmãos, é que pelos relatos que nós encontramos no Novo Testamento, fica claro para nós que Jesus, homem,
Jesus, Deus, ele tinha na sua natureza a presença mista dessas duas naturezas. Ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. Como é que nós podemos perceber que Jesus era homem? Pelos sentimentos que ele esboçou. Jesus chorou, Jesus sentiu sede, Jesus teve fome. Isso prova o quê? Se ele fosse só Deus, Deus tem sede? Deus tem fome? Não, se ele fosse só Deus, ele não teria esses sentimentos. Por outro lado, nós observamos também, irmã Jaqueline, características maravilhosas quanto ao homem chamado Jesus, que mostravam claramente que ele era Deus. As forças malignas o obedeciam de uma forma sobrenatural, completamente contrário do que nós observamos hoje aí. Hoje nós observamos algumas pessoas aí, para expulsar demônios, eles travam uma luta tão grande que a gente não sabe ali quem que é mais poderoso. Se é Deus a quem a pessoa diz que serve, ou se é o demônio que está tomando posse da pessoa, certo? Com Jesus não havia essa conversa. Jesus falava, sai, e acabou a conversa. Por quê? Porque ele era Deus. Jesus, em várias citações do Novo Testamento, ele nos prova a sua capacidade de onisciência. E nós sabemos que a onisciência é um atributo de quem? De homem? A onisciência é um atributo de Deus. Jesus mostra claramente, irmã Jaqueline, em algumas situações, que ele sabia o que estava para acontecer. Ele conhecia os desígnios do coração do homem. Isso é onisciência. Onisciência é atributo de quem? De Deus. Jesus ressuscitou os mortos. Um milagre extraordinário como esse só poderia ser feito por quem? Deus. Deus. Então, meus irmãos, há inúmeras coisas que eu poderia citar para os irmãos aqui que comprovam claramente que o nosso Senhor Jesus era homem, mas ele também era Deus. Por que as duas naturezas tinham que estar presentes em Jesus? Para que a profecia fosse cumprida. Havia profecia do Antigo Testamento que afirmava que o Filho de Deus viria ao mundo e se tornaria carne como um de nós e morreria no nosso lugar. Certo? Então, se fosse simplesmente um homem, a profecia não poderia ser cumprida. Se fosse só Deus, a profecia também não poderia ser cumprida. Então, foi uma ação extraordinária do nosso amado Pai Celestial, que permitiu que o seu Filho unigênito, sendo ele Deus, se transformasse em carne e vivesse aqui nessa terra durante os 3 anos e meio, aliás, durante os 32 anos e meio em que ele aqui esteve presente, vivesse aqui como homem, mas também como Deus. Amém, meus irmãos? Os docetistas não acreditavam, por exemplo, que enquanto Jesus estava ali naquela cruz pregado, que ali Deus estivesse presente juntamente com ele. Mas o fato é que ele estava, meus irmãos. Assim como os gnósticos também não acreditavam que Jesus era de fato Deus. Viam Jesus apenas como um homem que havia alcançado uma intelectualidade diferenciada, um autoconhecimento. Ambas as coisas são negadas pela Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Nós não acreditamos nisso. João, que era o apóstolo mais íntimo de Jesus, não acreditava nisso. E escreveu essa primeira carta para combater estas heresias. Amém, meus irmãos? Feito aqui esse apanhado, agora vai ficar mais fácil para os irmãos entenderem algumas expressões que são usadas por João aqui nesse texto, certo? Primeiramente, vejam aqui, meus irmãos, o versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, nós observamos o apóstolo João utilizando aqui na sua carta a expressão composta Jesus Cristo. Por que é importante nós ressaltarmos isso aqui? Porque em outros textos escritos por João, ele se refere a Jesus simplesmente como Jesus. Por quê? Porque nesses textos, ele não está ali tendo a preocupação de combater os gnósticos e os docetistas. Aqui, porém, irmã Jaqueline, João utiliza a expressão composta Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso, irmão Daí? Quando ele fala Jesus, ele está se referindo ao Jesus homem. Quando ele utiliza a expressão Cristo vem do grego Christos, que é essa originária lá do hebraico Machia, significa Messias, ungido. Jesus Cristo, o homem ungido por Deus, o Filho unigênito de Deus. Então
sempre, meus irmãos, que a expressão Jesus Cristo é utilizada no contexto do Novo Testamento, ela enfatiza tanto a natureza humana quanto a natureza divina de Jesus, certo? Aí os irmãos vão me perguntar, mas pastor, por que por meio da água e do sangue? Esse texto aqui, meus irmãos, ele tem sido interpretado de várias maneiras aí por muitos estudiosos, mas considerando o contexto da carta e o tema que João estava abordando, que era o combate aos gnósticos e aos docetistas, há uma boa parte dos estudiosos, meus irmãos, que entendem essa referência da água e do sangue como também uma referência à questão da natureza divina e carnal de Jesus Cristo. A água aqui, meus irmãos, representando aqui a questão do batismo, diria respeito à questão espiritual, à questão divina presente em Jesus. O sangue aqui, irmã Jaqueline, seria uma referência à questão, à parte humana, à natureza humana de Jesus Cristo, porque foi o seu sangue humano que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então as expressões água e sangue aqui nesse contexto significariam respectivamente a água, a natureza divina de Jesus, o sangue, a natureza humana de Jesus. Porque, meus irmãos, que eu particularmente prefiro essa interpretação, porque ela é a que mais se adequa ao contexto da carta. Se João escreveu essa carta para combater os gnósticos e os docetistas, nada mais normal do que ele utilizar aqui essas expressões com o significado de natureza divina e natureza humana, como se ele estivesse lançando aqui uma mensagem direta para os gnósticos e docetistas que não acreditavam na natureza divina e também na natureza humana de Jesus, certo? Agora vejam bem, meus irmãos, quando a gente chega aqui no versículo 7, nós encontramos um probleminha que os irmãos devem ter percebido aí nas Bíblias de vocês. Perceberam ou não perceberam? Nas Bíblias de vocês, o versículo 7 está escrito assim, ó. E o Espírito, aliás, pois há 3 que dão testemunho. E aí abre-se um colchete. É ou não é? É ou não é, meus irmãos? Entre colchetes está escrito assim: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E aí continua no versículo 8, ainda dentro do colchete, certo? E 3 são os que testificam na terra. E aí fecha o colchete e volta-se aí para o texto normal. O Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Por que esse trecho está em colchete nas Bíblias de vocês? Porque esse texto, meus irmãos, não está presente na maioria dos manuscritos originais. Certo? Então, o autor das versões revista e corrigida e revista e atualizada de João Ferreira de Almeida tomou o cuidado de colocar entre colchetes para dizer para você, ó, esse trecho foi incluído por alguns estudiosos anos atrás para reforçar a ideia da triunidade, certo? Porém, esse texto não está presente nos melhores e na maioria dos manuscritos originais, certo? Tanto é verdade, meus irmãos, que as versões mais modernas da Bíblia Sagrada, da João Ferreira de Almeida, por exemplo, a última versão lançada, se não me falha a memória, é a nova versão Almeida atualizada, conhecida como NAA, certo? NAA, nova versão Almeida atualizada. Temos também a nova versão internacional, temos a versão Almeida século 21. Essas últimas versões de João Ferreira de Almeida já não citam mais esse texto entre colchete. E aí, como é que ficaria, preste atenção aqui, meus irmãos, como é que ficaria o texto, então, sem essa expressão entre colchetes? Do jeito que eu coloquei aqui para os irmãos. Essa versão que está aqui no Data Show é a chamada NAA, Nova Almeida Atualizada. É a última versão atualizada de João Ferreira de Almeida, certo? Como é que ficou o texto aqui? Olha lá, o versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho. 2 pontos. E aí começa o versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Amém, meus irmãos? Por que João cita aqui novamente a questão do Espírito, a questão da água e a questão do sangue?
O Espírito e a água denotam, como eu já disse para os irmãos anteriormente, a natureza divina de Jesus Cristo, certo, meus irmãos? O Espírito e a água denotam a natureza divina de Jesus. Há alguns estudiosos que vão dizer que apenas o Espírito aqui é que denota essa natureza divina, e que a água e o sangue, na verdade, denotam a humanidade de Jesus. Por que eles vão afirmar isso? Os irmãos lembram quando Jesus estava lá na cruz, durante os seus últimos minutos ali de agonia, um soldado romano se aproximou de Jesus e feriu a lateral de Jesus com uma lança, certo? O que saiu ali da lateral de Jesus naquele momento que a lança o perfurou? Água e sangue. Se os irmãos forem procurar o porquê disso aí nos livros de medicina, nos livros aí que fazem uma análise histórica da morte de Jesus, os irmãos vão entender que quando o corpo humano chega num certo nível de choque, aquilo é normal de se acontecer, de sair água misturada com sangue. Então alguns estudiosos vão dizer que água e sangue aqui aponta claramente para a questão da humanidade de Jesus. Enquanto a questão do Espírito, que aqui é mencionado por João como dando testemunho a respeito de Jesus, o Espírito aqui seria uma forma de demonstrar a natureza divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O que eu quero chamar a atenção dos irmãos essa noite é para que os irmãos entendam que tudo que João fala, meus irmãos, nessa sua primeira carta, gira em torno da defesa que ele faz de Jesus Cristo quanto à questão da sua natureza. Lembrem-se que João aqui está combatendo os gnósticos e também os docetistas. O que os gnósticos afirmavam? Que Jesus não era Deus. O que os docetistas afirmavam? Que Jesus não era um ser humano verdadeiro, certo? Então João, tudo aquilo que ele diz aqui nessa primeira carta gira em torno do combate dessas duas heresias, certo, meus irmãos? Os irmãos vão ver que tem alguns estudiosos que interpretam aqui a questão da água e do sangue, a água como se referindo ao batismo de Jesus nas águas, certo? E o sangue como se referindo à crucificação de Jesus. Pode ser essa uma interpretação viável? Pode até ser, apesar de que existem algumas dificuldades em relação a essa interpretação, certo? Eu e boa parte dos estudiosos, como eu já disse, prefiro, meus irmãos, entender essas expressões como uma referência às duas naturezas de Cristo. Por quê? Pastor, por que o senhor prefere elas? Por conta do contexto, por conta daquilo que João está trabalhando nessa primeira carta. E o que ele está trabalhando nessa primeira carta? O combate aos gnósticos e aos docetistas, certo, meus irmãos? Fato é, meus irmãos, que o apóstolo João está dizendo aqui que três dão testemunho a respeito de Jesus, a respeito daquilo que Jesus Cristo é, e que os gnósticos e que os docetistas, aqueles hereges, estavam falando completamente contrário, certo? O Espírito dá prova de que Jesus é Deus. A água também poderia ser utilizada aí como elemento que dá prova que Jesus é Deus. Ou, segundo aí alguns outros estudiosos, a água e o sangue testifica da humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que precisa ficar claro para você nessa noite, uma vez que ainda existem seitas nos dias atuais que ensinam o contrário. O Jesus em que você diz crer, pelo testemunho da Bíblia, ele é 100% homem e é também 100% Deus. Amém, meus irmãos? Era necessário que fosse assim, para que as profecias a respeito do Messias do Antigo Testamento se cumprissem com perfeição. E elas se cumpriram. Amém, meus irmãos? Pastor, mas como é que pode isso? Não sei. Prepara-te para se encontrar com Deus, que aí quando chegar lá você tira a dúvida com Ele. Amém? Há muitas coisas referentes à natureza de Deus, irmão Aldo, que Ele não quis nos revelar, certo? Eu disse isso aqui para os irmãos no domingo passado, quando nós tratamos, por exemplo, da questão da trindade, a triunidade divina. Como é que pode um único Deus ser três? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem como explicar? Humanamente falando? Não tem. Mas a Bíblia nos deixa claro que é assim. Cabe a mim fazer o quê? Crer. Amém? Se nós soubéssemos de todas as coisas, é bem capaz que nós queríamos ser como Adão quis ser lá no começo, ou como Lúcifer quis ser.
deuses. É ou não é verdade? Por que que Deus não nos revela tudo? Porque Ele espera que nós tenhamos fé. Viu, irmã Jaqueline? Mas pastor, por que Deus não explica na palavra dele como é que Jesus era homem e Deus? Porque Ele quer que você acredite nisso por meio da fé. Ah, pastor, mãe de Né pergunta, pastor, mas por que Deus não explica como que um pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Ele queria que você acreditasse nisso pela fé. E o que é a fé? A certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se pode ver. Você não entende da triunidade, mas você tem certeza pela fé de que ela é uma realidade. Amém, irmão Paulo? Você não consegue entender como que Jesus pode ser homem e Deus ao mesmo tempo, mas você, pela fé, você crê. E aí é como eu disse para os irmãos, né? Quer tirar a dúvida? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e vai para o céu. Chegando lá, você tira a dúvida com ele. Amém? Mas tem que ir para lá, porque se for para o caminho inverso, aí de nada vai adiantar. Amém? Vamos continuar então? Versículo 9. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Olha só que coisa interessante que João está dizendo para nós aqui, meus irmãos. É interessante, quando João fala da questão da testemunha aqui, e ele cita, irmão Cleiton, essas 3 testemunhas para atestar a natureza de Jesus. Os irmãos perceberam aqui, ele citou 3 testemunhas. Quais são essas testemunhas? O Espírito, a água e o sangue. Novamente eu digo para os irmãos, por que ele citou essas 3? Para atestar a natureza divina e também a natureza humana de Jesus. Mas por que ele citou 3, irmão Daí? Porque para o judeu antigo, meus irmãos, o processo penal judaico na antiguidade, ele só levava em consideração o testemunho de pelo menos 2 ou 3 pessoas. Um único testemunho não era considerado válido, certo? Então João aqui, ele cita o testemunho de 3 como se ele estivesse dizendo para aqueles judeus, esses 3 atestam a divindade e a humanidade de Jesus. Se vocês não acreditam porque de fato não querem, mas os 3 dão esse testemunho perfeito, certo? E aí João vai dizer aqui, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. João está dizendo assim, vocês estão acostumados nos processos de vocês a dar crédito para o testemunho de homens. Será possível que vocês não vão dar crédito ao testemunho de Deus? É esse o questionamento que João está fazendo aqui. Nós às vezes confiamos nas palavras dos homens. Será possível que nós não vamos confiar na palavra de Deus? É esse o questionamento que João está fazendo. E aí ele continua, olha lá. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu filho. Vamos ver qual que é o testemunho que Deus dá? Lembre-se bem, se nós acreditamos no testemunho dos homens, nós não vamos acreditar no testemunho de Deus? E qual é o testemunho de Deus? Olha só o que Deus diz, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Qual que é o testemunho de Deus, meu irmão? De que ele enviou o seu Filho ao mundo, e o seu Filho morreu como homem e morreu como Deus. Se você não crê nisso, o que João está dizendo aqui para mim e para você, preste atenção. Se você não crê que Jesus Cristo foi enviado como homem e como Deus para morrer na cruz do Calvário por todo aquele que nele crê, se você não crê nisso, você faz de Deus um mentiroso. Porque o testemunho que o Pai dá a respeito do Filho é este, de que o Filho foi enviado ao mundo como homem e como Deus, para morrer como homem e como Deus por mim e por você na cruz do Calvário.
Se você crê nisso, o testemunho de Deus está com você. Se você, Denis, não crê nisso, você faz de Deus um mentiroso. Você tem feito a Deus como mentiroso? Você acredita de fato no Filho dele como um enviado a essa terra, sendo ele homem, sendo ele Deus, para morrer por todo aquele que verdadeiramente nele crê? Se cremos nisso, meus amados, nós guardamos em nossos corações o testemunho fiel de Deus. Se não acreditamos nisso, nós fazemos de Deus um mentiroso. Porque quem que enviou Jesus a essa terra? O Pai. Quem é que exigiu dele que se fizesse homem? O Pai. Quem é que exigiu dele, mesmo sendo Deus, que morresse numa cruz? O Pai. Quando nós descredibilizamos a humanidade e a divindade de Jesus, nós descredibilizamos o próprio Pai. Tornamos Deus um mentiroso. Não queira você fazer de Deus um mentiroso, porque Ele não é. E as consequências para esse seu descrédito são as piores possíveis. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Deus, irmã Ednete, te deu a vida eterna. E essa vida eterna, minha irmã, se chama Jesus Cristo. Ele morreu, irmã Ednete, no seu lugar. Quem deveria morrer era a irmã. Jesus, ele não tinha pecado, porque era homem, mas também era Deus. Ele não merecia morrer. A irmã merecia morrer. Deus, irmão Odair, te deu a vida eterna. Essa vida eterna se chama Jesus. Ele morreu na cruz por você, quando na verdade quem deveria morrer era você. Deus, irmã Verônica, te deu a vida eterna. Deus, irmã Jaqueline, te deu a vida eterna. E essa vida eterna, meus amados irmãos, se chama Jesus Cristo, homem e Deus, que morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu santo nome. Você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já é um filho de Deus? Ou você ainda é uma criatura rebelde, que está caminhando a passos largos para o inferno? Qual é a sua condição hoje? Você não veio até esta igreja, até este templo à toa. Se você saiu da sua casa e está aqui presente, Deus te trouxe até aqui para ouvir a palavra dele sendo pregada e para que você fosse confrontado com a sua realidade e tomasse uma decisão. Porque nós não podemos deixar uma decisão tão importante que diz respeito à nossa salvação para amanhã. Porque amanhã pode ser tarde demais. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você pode cruzar os umbrais dessa porta, morrer, e automaticamente você estará diante de Deus para receber o seu julgamento.
Se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você crê nele verdadeiramente e é um filho de Deus, você reinará com Cristo eternamente. Se você não entregou verdadeiramente as suas vidas nas mãos de Jesus Cristo, se você não reconheceu esse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, o seu destino é a separação eterna de Deus. E você já parou para pensar na tristeza que é esse destino? Você já parou para pensar na dureza, no sofrimento que será viver no inferno, longe de Deus, para todo sempre? Você já parou para pensar nisso? Todos aqueles que receberam a Jesus, a eles foi dado poder de serem feitos filhos de Deus. Quem, porém, não recebe a Jesus, permanece na condição de criatura rebelde. E como todo rebelde, o seu destino é o lago de fogo, é o inferno, preparado de antemão por Deus para o diabo e seus demônios. Não é neste lugar que Deus deseja que você passe a sua eternidade. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz que toda ovelha que o Pai me dá, virá até mim. E aquele que vier até mim, de modo algum, eu o lançarei fora. Você não veio até aqui nessa noite por mera coincidência. Com certeza você foi trazido até este lugar pela boa vontade do Deus que está nos céus. E Ele espera que você nessa noite entenda que sem Ele, você não passa de um rebelde perdido e condenado. Com Ele, porém, você passa de um pecador perdido para um homem justificado e santificado por Deus, e que viverá com Ele para todo sempre na glória eterna preparada por Ele desde a fundação do mundo. Qual dos dois caminhos você pretende trilhar? O Espírito Santo de Deus com toda certeza está falando ao seu coração nesse momento. É o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Não são as palavras do pastor, por mais belas que elas possam ser, ou por mais bem colocadas que elas possam ser. À medida que eu prego a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus, com base na palavra, ele testifica no seu coração e dá a você aquela certeza: eu preciso de Jesus. Eu estou perdido dos meus pecados. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Sem Jesus, meus irmãos, nós estamos perdidos. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Feche os seus olhos nesse momento. Interceda pela pessoa que está do seu lado. Antes de nós encerrarmos este culto, meus irmãos, eu quero dar a você a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Depois de uma pregação como essa, meus amados, nós não podemos simplesmente aqui orar, nos despedirmos e irmos embora para as nossas casas, sem antes convidar você que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus, você que ainda não entregou a sua vida completamente nas mãos de Jesus, você que ainda não veio a público e disse: Senhor Jesus, eu sou um pecador, mas estou arrependido dos meus pecados e quero a partir de agora entregar a minha vida completamente em tuas mãos. Você que ainda não tomou essa decisão, você que ainda não tomou essa atitude, você tem a oportunidade de tomá-la nessa noite. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 6. Ore nesse momento. Você que já é crente, você que já é filho de Deus, ore pela pessoa que está à sua volta. Se a sua salvação já está garantida, a de alguém que está perto de você pode ainda não estar. Ore por essa pessoa. Interceda por ela.
Não seja egoísta. Ore pela pessoa que está perto de você. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, meus amados irmãos, é o único caminho por meio do qual nós podemos nos reconciliar com Deus. Nós nos afastamos de Deus devido ao nosso pecado, e só podemos ser reconciliados com Ele por meio da fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Para que você possa ser salvo da condenação do pecado, você precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Você não pode ter vergonha de fazer isso. Jesus, ele não teve vergonha de morrer numa cruz por você. Por que você vai ter vergonha de confessar a sua fé em Jesus? A palavra de Deus nos diz ainda em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32. Preste atenção no que esse texto diz. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar ou que se envergonhar de mim perante os homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Nessa noite, o Espírito Santo está falando ao seu coração. E você terá a oportunidade nesse momento de confessar a Jesus ou de negar o nome de Jesus. Você terá a oportunidade nessa noite de confessar a Jesus ou de envergonhar o nome de Jesus. O que você está disposto a fazer? Antes de nós orarmos encerrando este culto, eu quero perguntar a você que está me ouvindo nessa noite, você que está acompanhando essa mensagem em vídeo, está tendo a oportunidade de ver essa mensagem, você também pode dobrar os seus joelhos no lugar em que você está e dizer: Senhor Jesus, eu sou um pecador, estou arrependido dos meus pecados e quero nesse momento entregar a minha vida completamente em tuas mãos. Você que está aqui neste templo comigo e ainda não tomou essa decisão na sua vida, ou às vezes você até já tomou essa decisão, mas acabou se desviando dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja. Se há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus ou se reconciliar com Ele, eu peço a você que levante a sua mão nesse momento, que eu gostaria de orar pela sua vida. Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Glória a Deus, pode abaixar a mão. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? A sua oração é fundamental para que o milagre de Deus aconteça nessa noite. Orai sem cessar. Interceda por aquele que está do seu lado. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Há mais alguém nessa noite que deseja confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante uma de suas mãos, que nós vamos orar por você. Tranquilo? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos por tudo aquilo, meu Pai, que pudemos ver e testemunhar da parte do Senhor nessa noite, aqui, meu Pai, nesta reunião da Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Muito obrigado pela vida de
cada um dos irmãos e irmãs que aqui estiveram presentes e que agora o Senhor possa levar cada um de nós em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana em que a tua boa, agradável e perfeita vontade se cumprirá na vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém.